Pelo menos 4 ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que não vão sair de férias e vão continuar trabalhando nas próximas semanas durante o recesso de fim de ano e de janeiro também. Caso todos entrassem em recesso, como habitualmente acontece, o presidente da Corte, agora Luiz Fux, seria o responsável pela análise de casos considerados urgentes, mesmo os que estão sob relatoria de colegas. Mas os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes comunicaram à presidência que seguem despachando normalmente durante o recesso. Para que se tenha uma ideia, é a primeira vez que 4 ministros decidem trabalhar durante o recesso nos últimos 15 anos. Alexandre, queria que você nos ajudasse a entender a decisão tomada por esses 4 ministros, se pode ser alguma espécie de retaliação contra o ministro Luiz Fux, para que ele não fique tomando decisões sozinho no Supremo Tribunal Federal, como acontece com outros, ou aconteceu com outros presidentes da Corte durante períodos de recesso? Olha, eu tô em Brasília há 44 anos, inclusive cobrindo o Supremo, e eu nunca vi isso, né? Parece ser uma rebelião. Vamos esclarecer primeiro que a ministra Rosa Weber é vice-presidente, ela reveza com o presidente essa responsabilidade pelo plantão, que vai de hoje até o fim de janeiro, né? Mas aí tem esses 4 que se ofereceram, dizendo, Marco Aurélio, por exemplo, disse expressamente, eu vou ficar em Brasília, então eu vou continuar trabalhando, né? Marco Aurélio tem uma rusga feia com o ministro Fux desde o André do Rap, que está por aí, né? Foi solto por Marco Aurélio num habeas corpus, baseado no que diz a lei, né? Passados 180 dias ou 90 dias e a justiça não renovou a prisão preventiva, soltou. Bom, e o ministro Fux anulou e deu uma declaração que desagradou muito a Marco Aurélio, ficaram assim separados. O ministro Gilmar Mendes é conhecido pelos seus habeas corpus, né? E os ministros Lewandowski e Moraes também têm demonstrado aquilo que a gente eufemisticamente chama de ativismo do judiciário. Agora acontece o seguinte, né? O Supremo recebe uma enxurrada de habeas corpus e recebe também muitas ações com pedido de liminar, alegando o periculum in mora, né? Que se não der a liminar, o mal vai avançar, né? Recebe muito. E o ministro Fux, no discurso de posse, fez 2 lembranças ao colegiado, aos demais ministros. Olha, a gente aqui está agindo como um tribunal político. Não é o nosso chão tribunal político. Tribunal político é ali, é o Congresso Nacional, que decide as questões políticas. Nós decidimos as questões constitucionais. Os pequenos partidos que não têm voto em plenário estão nos usando como instrumentos deles para bater no governo, né? E outros ministros estão apavorados com a enxurrada de habeas corpus que não ficam no caminho, vão lá para o Supremo, coisas assim, as mais banais, né? E o ministro Fux, então, chamou atenção para isso. E aí, também se diz, né, eu não sei se é ou não é, se diz que aquele 6-5 foi graças ao ministro Fux. Aquele 6-5 que, para a pessoa alfabetizada que sabe ler a Constituição, daria 11-0, né? Não podem o presidente da Câmara e o presidente do Senado ser reeleitos. Mas acontece de tudo, né? Como a gente viu no julgamento presidido pelo ministro Lewandowski, em que foi desconsiderada a Constituição, né? No julgamento de Dilma. E outras coisas assim quase rotineiras no Supremo. Então, está acontecendo isso, é uma espécie de rebelião. Tomara que o ministro Fux consiga administrar isso, coisa que eu nunca vi, porque eu acho, opinião pessoal de cidadão, que ele tem razão, né? O Supremo não pode ser usado para coisas políticas, para fazer oposição ao governo, né? E nem pode ficar atendendo como se fosse juizado de primeira instância a essa enxurrada de habeas corpus. O Supremo tem que voltar a ser um tribunal constitucional e recuperar toda a credibilidade. Então, Alexandre, uma ótima